Mateus capítulo 12, nós vamos ler do verso 28 ao 30. A palavra de Deus diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Altíssimo Deus, nós acabamos de fazer a leitura da Tua santa e rica palavra. O desejo do nosso coração é que o Senhor firme agora a nossa fé, para que seja uma só, um só Espírito, uma só fé, direcionada para a vontade do Senhor e para a Tua palavra revelada a nós. Que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para agir em nosso meio, de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Jesus. Irmãos, esta passagem que nós acabamos de fazer a leitura é uma passagem que eu acredito que a maior parte dos irmãos já tenha o entendimento claro a respeito do seu significado, mas eu quero trazer uma mensagem ao coração dos irmãos a respeito do nosso posicionamento sobre isso que Jesus realizou e como esta manifestação do nosso Senhor, através desta passagem, nos desafia a tomarmos um posicionamento a respeito de nossa vida com Cristo. O tema da nossa mensagem nesta noite é a ilusão da neutralidade para com Cristo. Eu quero que a igreja repita assim: a ilusão da neutralidade para com Cristo. Irmãos, é inútil pensarmos que tem como ser neutro diante do Senhor. É inútil. E é uma verdadeira ilusão, porque não pode haver nenhum tipo de posicionamento a respeito da condição espiritual do homem. Tem gente que diz que não crê em Deus, alguns ateus, outros à toa, mas nós sabemos que na vida espiritual não existe ficar em cima do muro. Ou nós servimos ao Senhor ou servimos aos demônios. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja nesta noite. Na passagem que nós acabamos de fazer a leitura, do verso 28 ao 30, Jesus está envolvido em mais uma situação em que o seu ministério e a sua autoridade são questionados e desafiados, pois lhe trouxeram um endemoniado que era mudo e cego, e Jesus o curou. Observe o que está escrito no verso 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. A multidão logo em seguida foi tomada de uma admiração imensa, e o significado do termo grego para esta palavra, admiração, ou que a multidão se admirava, significa sair de si, deslumbrar, perder o juízo, tornar-se insano. Então, para os irmãos terem uma ideia de como a multidão ficou ao ver este milagre de Jesus, ela foi tomada por uma admiração incrível pelo nosso Senhor, e eles começaram a se perguntar uns aos outros se aquele era porventura o filho de Davi, conforme está escrito aí no verso 23. É este porventura o filho de Davi? Ao ouvir a reação maravilhada desta multidão, os fariseus então começaram a murmurar contra Jesus agora, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios, ou Satanás. Isso está escrito no verso 24. Jesus, sendo conhecedor e sendo Deus, sabedor de todas as coisas, inclusive dos pensamentos dos fariseus, conforme está escrito no verso 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse:
Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Caso então Satanás estivesse concedendo poderes a Jesus para expulsar os demônios, era uma demonstração clara de que Satanás estava lutando contra si mesmo. Como então Satanás oprime uma pessoa com demônios e depois ele mesmo vai lá e tira? Irmãos, nós já ouvimos diversas histórias de pessoas que falavam assim: eu estou com mal-estar, estava muito ruim, e aí eu fui lá numa roda de candomblé e expulsaram o mal-olhado que estava em mim. Já uma pessoa já me procurou para dizer isso. Falei: rapaz, você está confuso. Colocaram foi mais um tanto no você e esconderam o que estava doendo. Porque essa é a verdade, irmão, onde já se viu demônios trabalhando contra demônios. E foi isso que Jesus disse: não pode um reino que está dividido subsistir. Se eu expulso demônios em nome de Beelzebu, significa que o reino de Satanás vai deixar de existir rapidamente. Agora, ele diz o contrário também: porém, se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado no meio de vós. E isso tudo, irmãos, possui um significado espiritual muito importante, não apenas para compreendermos o significado do texto, mas também para o nosso entendimento de qual é o nosso papel em relação a Cristo e qual deve ser o nosso posicionamento enquanto homens e mulheres que temem ao Senhor e querem servi-lo de coração. Vejamos agora então alguns ensinos importantes sobre a nossa posição espiritual com relação a Jesus. Vocês estão comigo? Digam amém. Muito bem, então primeira coisa que nós vamos ver neste ensino de Jesus é que Jesus concorda com a existência de dois reinos. Amém? Jesus concorda que existem dois reinos. Olha só o que está escrito do verso 25 ao 28. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia! Em nenhum momento desse texto que nós lemos, nós encontramos Jesus questionando ou discordando da existência de dois reinos. Pelo contrário, ele mesmo afirma que o reino de Satanás, se tiver um contra o outro, estará dividido. Então existe o reino de Satanás, que é o reino das trevas, mas existe também o reino de Deus, que é o reino da luz e do maravilhoso amor do nosso Senhor. Mas o que vale lembrar para nós, irmãos, a respeito desses dois reinos? Esses dois reinos, eles não possuem forças equilibradas, como muita gente pensa. Em uma determinada ocasião, eu fui a um culto de jovens, só muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem. Fui a um culto de jovem em outra igreja, irmão, e chegamos lá, tinha uma encenação de uma luta de boxe, que o UFC ainda não existia no meu tempo mais jovem. Uma luta de boxe onde de um lado estava Satanás e do outro lado estava Jesus. E Jesus apanhou igual o Rocky Balboa, irmão. Jesus foi colocado nas cordas e só não foi nocauteado porque ele era Jesus. E no final ele levanta e com um soco ele derruba o diabo. E eu fiquei pensando naquela luta tenebrosa, parecendo filme de Hollywood, mal feito ainda. Mas, quando nós pensamos em uma luta entre Deus e Satanás, entre Cristo, entre anjos e demônios, irmão, isso é uma loucura. É como se nós cristãos estivéssemos equilibrando os dois reinos, como se eles vivessem em constante disputa. Irmãos, nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Nós servimos a um Jesus que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nada pode permanecer de pé diante de sua presença. Se Cristo fosse enfrentar os seus inimigos
com o sopro de sua boca ele os destruiria, como está escrito na sua palavra que ele ainda o fará. Portanto, não existe luta, guerras, e o Senhor está travando uma luta difícil, porque nós estamos orando pouco, ou porque estamos orando muito. A batalha não existe entre Deus e Satanás, irmão, porque o nosso Deus já é o vencedor de todas as guerras. Aleluia! Então, apesar de haver dois reinos, não há equilíbrio entre eles. Não existe uma guerra entre Jesus e os demônios, como muita gente acredita. Não há um embate entre os dois reinos para saber qual dos dois vai prevalecer. Não, meus irmãos, isso não existe. A existência dos dois reinos, apesar de não nos conduzir a um entendimento de forças equilibradas, dá-nos a ideia de forças que dominam. Forças que dominam. E como nós podemos explicar isso? O reino maligno é dominado pela força do pecado que habita na carne do ser humano. Estão entendendo? Digam amém. Já o reino de Deus é dominado por um Senhor que é governador de céus e terra, de mundo visível e invisível, de seres físicos e espirituais. Ele exerce todo o poder, sendo o salvador do pecador, concedendo a este pecador o novo nascimento pelo Espírito Santo. Então, esses dois reinos são diferentes, distintos, governados por pessoas diferentes, mas não têm o mesmo poder. Então o reino das trevas existe para aprisionar o homem pecador, e o reino de Deus vem para libertar o eleito que ainda está no pecado. E é só isso. Agora também é importante nós nos lembrarmos, irmãos, que estes dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, eles são opostos e não estão juntos. Pois um caminha em direção ao pecado que leva à morte, e o outro caminha em santidade para agradar a Deus. E o que nós temos que nos lembrar a partir disso, irmãos? É que o reino do pecado, que Satanás concede este poder para o homem permanecer iludido e fracassado neste pecado, não é guiado por Deus, ele é guiado pela carne. Já no reino de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito são aqueles que nasceram de novo. O que eu estou querendo dizer para a igreja? É que, apesar da existência de dois reinos, o que nasceu de Deus, ele não tem em momento algum, irmão, qualquer tipo de qualquer tipo de jugo cravado no reino das trevas. A vida daquele que nasceu de novo é livre no Senhor Jesus. A vida daquele que nasceu de novo reconhece o reino de Deus como libertador e poderoso. Aleluia. E a última coisa que nós precisamos saber sobre esses dois reinos é que nos dois reinos, irmãos, o homem que estiver presente em um não pode estar no outro, porque os reinos são diferentes. Mas nos dois reinos, os homens que estão presentes neles são escravos. Quem está no reino das trevas é escravo do pecado, e quem está no reino da luz é escravo de Cristo. Não existe liberdade para aquele que conheceu ao Senhor. E aí uma vez me perguntaram assim, no seminário: pastor, mas então não fica parecendo que nós somos marionetes na mão de Deus? E eu perguntei: você prefere ser marionete nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo? Marionete do pecado eu sempre fui, mas ao nascer de novo, eu me tornei um com meu Senhor. Portanto, eu devo imitá-lo, eu devo procurar a vida de santidade com Ele, e quem me dera se Ele já me dominasse completamente. Mas chegará o dia, meus irmãos, em que esse reino se manifestará completamente e visivelmente, para que todos os homens se submetam ao governo e ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o primeiro ensino desta passagem. Jesus concorda que existem dois reinos. Segundo,
Cristo declara a vitória de apenas um dos reinos. Apesar de existirem dois reinos, a vitória só será de um deles. Olha o que está escrito nos versos 28 e 29. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Nesta declaração de Jesus, nós encontramos o seguinte cenário, irmãos. Havia um reino que era dominante, o reino das trevas, o reino da morte. Afinal, o que o legaliza é o pecado. E como o pecado reinou por meio da morte, como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 20 e 21, Jesus veio para estabelecer agora um outro reino, um outro tipo de governo, só que não é mais um governo que conduz o homem à morte, mas é o reino da vida, o reino de Deus. E com a chegada do reino de Deus agora, o reino de Satanás, que é o reino das trevas, estava sendo derrotado. É isso que Jesus está dizendo nessa declaração, que a derrota do reino das trevas está declarada com a implantação do reino de Deus. E a grande prova disso, sabe o que era, irmão? A libertação das pessoas da escravidão e do domínio de demônios. Então, quando Jesus recebe aquele endemoniado, que era mudo e cego, e o cura, expulsa aquele demônio da vida daquele rapaz, ele estava declarando que o reino de Deus tinha o poder de lançar fora o reino das trevas. Em outras palavras, ele estava dizendo que a vitória do reino de Deus estava sendo implantada espiritualmente, e agora só tendia a crescer. Vidas que eram escravizadas pelos demônios ou pelo domínio maligno por causa do pecado, agora poderiam ser libertas pelo poder do Espírito Santo. Diga graças a Deus. E como isso aconteceria? Jesus vai explicar isso para a gente no texto que lemos. Ele diz que promoveria uma derrota invisível a este reino das trevas, a este reino da morte, amarrando o seu governante, que é Satanás, e saqueando-lhe os bens, como sinal de sua autoridade e vitória final. Então Jesus vem, amarra Satanás e o prende, para que os seus bens sejam saqueados. E aí, claro, que todo mundo questiona: pastor, mas se Satanás está amarrado, que bagunça é essa que nós estamos vendo acontecer? O outro texto que nós temos na Bíblia que fala a respeito da prisão de Satanás está escrito em Apocalipse capítulo 20, quando fala o motivo pelo qual ele está amarrado nesta linguagem simbólica e espiritual. Lá está escrito que ele foi amarrado para não mais enganar as nações. O que isso significa, meus irmãos? Que agora o poder das trevas não pode impedir o avanço do povo de Deus, o avanço do reino de Deus, o avanço do Evangelho e a conversão dos eleitos pelo Evangelho da graça do Senhor. Satanás agora fica doidinho, irmão, sabe para quê? Para ninguém ouvir o Evangelho. Por quê? Porque ele sabe que se aquele eleito ouvir o Evangelho, ele vai se converter e Satanás não poderá fazer nada. Mas aparentemente, sabe o que acontece, irmãos? Nós temos a sensação de que o mal está dominando. É ou não é? Vocês não têm a mesma... Vocês vivem na boa, né? Que beleza. Nós temos a aparente sensação de que o mal está crescendo, está dominando e ninguém está fazendo nada, e que os bons ou as pessoas do bem estão ficando cada vez mais oprimidas nos seus pensamentos e nos seus conceitos, e estamos ficando ultrapassados, e chegará uma hora que o mal tomará conta.
mas eu declaro para vocês, irmãos, que pela santa palavra de Deus, não é isso que a Bíblia nos registra. Ela nos mostra que existe um Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas, e ainda que pareça que o mal esteja prevalecendo, o Senhor descerá das nuvens para destruir completamente todos os seus inimigos e adversários, e não ficará de pé nenhum que o Senhor não sustente. Você é a igreja do Senhor, irmão? Então não tenha medo do que o maligno pode fazer. Ele tem poder para fazer muita coisa, mas nós não podemos temê-lo, porque servimos a um Deus que já decretou a sua sentença de derrota até o último dia. Agora a estratégia de Satanás muda. Como ele sabe que não pode impedir o eleito de se converter, sabe o que ele faz? Ele pega os eleitos convertidos e desanima. Eu não sei se vocês têm essa sensação de que nós estamos cansados. Pregar o Evangelho já não é uma coisa tão simples assim. Falar de Jesus para as pessoas já não é uma coisa, isso vira um peso. E sabe, isso é obra de quem, meus irmãos? É obra do maligno. Porque ao mesmo tempo que ele sabe que da sua boca tem a palavra de vida para salvar este mundo, da boca da igreja tem o evangelho da salvação, ele sabe também que quanto mais em silêncio a igreja estiver, mais ele parecerá que estará vencendo. Então o que ele faz conosco? Ele nos cala, coloca às vezes um tipo de enfermidade em nós, um tipo de desânimo, ele coloca algumas coisas sobre nós, carregando um peso, e aparentemente a igreja não anda e não avança. Por quê, irmãos? Porque a estratégia dele mudou. Satanás agora, irmãos, está trabalhando, claro, né, como nós já sabemos, ele está preso e amarrado para não enganar as nações, mas ele não está preso e nem amarrado para desanimar os crentes. A igreja, irmão, é a única entidade na face da terra que tem a palavra de libertação para este mundo, que tem a palavra de vitória para este mundo. E o que nós precisamos fazer então? Abrir a nossa boca e permitir que o evangelho saia de dentro de nós, com autoridade e vida para este mundo caído. Você crê nessa palavra, irmão? Amém. Aleluias. Então o Espírito Santo vai te usar, porque é para isso que o reino de Deus foi implantado, para nós crescermos, aumentarmos, expandirmos este reino, e o evangelho, irmão, expandir milagrosamente, salvando vidas. Mas como então, irmãos? Como então Jesus declara a derrota do reino de Satanás? Ele declara esta derrota prendendo o chefão da casa. Então, quando o texto da palavra do Senhor nos diz no verso 29, como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Este valente era o Satanás, o dono do império das trevas, mas Cristo veio, amarrou, saqueou os seus bens, arrombou a sua casa e trouxe a expansão do reino e colocou na mão da igreja. E é por isso que hoje nós vivemos como um povo livre. Nós somos um povo livre. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Satanás não pode afrontar o povo vencedor de Deus. E todas as vezes que nós formos acusados de alguma coisa pelo diabo, nós temos que lembrar a ele que nós fazemos parte do reino que vence, e não do reino que perde, e não do reino derrotado. Cristo, ao aprisionar Satanás de modo invisível, ele liberta agora, irmãos, os oprimidos do diabo, e a cada libertação de um endemoniado, a cada libertação de um oprimido, a sentença da derrota maligna é declarada mais uma vez, como o anúncio de sua derrota final, que será visível e celebrada por todos os santos na face da terra. Então, cada demônio que você expulsa aí, meu irmão, você está lembrando ao diabo que ele já é um derrotado. Mas eu, quando era novo, eu tinha medo de alguém ficar endemoniado na minha frente. Eu não sei se vocês têm
Vocês não, vocês são corajosos, né? Mas imagine, irmão, eu com uns 13 anos de idade indo para a escola e pensando assim, meu Deus, se um colega da minha sala ficar endemoniado lá, eu como crente vou me ver obrigado a partir para cima e expulsar. Mas ao mesmo tempo, se esse Satanás resolve abrir a boca lá e revelar meus pecados, tudo para meus colegas. Aí eu ia para a escola, Senhor, perdoa meus pecados, Jesus, perdoa, se o Senhor não perdoar, Satanás vai abrir a boca e contar para todo mundo. Terrível, né, irmão? E não é que o negócio aconteceu mesmo, mas eu já estava mais velho, né, mais maduro. Uma vez, na faculdade de educação, uma colega que sentava perto de mim, se dizia cristã também, que buscava o Senhor e tal, e um dia, na hora do intervalo, ela foi lá ao banheiro e vieram me chamar. Inclusive, quem veio me chamar foi uma outra também, de saia comprida, crente e tal. Falou, Hebel, estão te chamando lá, porque a nossa colega lá está meio esquisita no banheiro. Eu falei, esquisita como? Está com a voz diferente, está torcendo os braços lá. Eu pensei, tem que tirar do banheiro, né? Porque eu não vou entrar lá. E aí, quando tirou, a menina estava realmente endemoniada. E aí, lá no cantinho, levamos para longe do espetáculo, que é o que Satanás gosta, né? E aí, na autoridade que é o nome do Senhor, expulsei aquele demônio. Mas não foi a minha autoridade, foi a autoridade do Senhor. Mas sabe, irmãos, o que traz a lembrança do diabo, toda a expulsão de demônio? Você é um derrotado, Satanás. E é isso que tem que encher o nosso coração de alegria e de coragem, de continuar declarando para o nosso adversário que ele é um derrotado, que ele é e terá o seu reino completamente destruído. Aleluia! Mas Satanás quer fazer o contrário, ele quer vir ao nosso ouvido e falar que nós somos derrotados. Aí o pastor Charles, ele usa uma frase lá em Belo Horizonte, ele diz que Satanás é um derrotado, mas ele luta como vencedor. E não é assim que ele faz todo dia? Ele levanta como se ele fosse o vencedor, e ele vem para cima de nós e começa a nos acusar de perdedores. Mas irmãos, se existem dois reinos, e a vitória só pertence a um reino, quem será o vencedor? O vencedor é o meu Senhor Jesus. E deste reino nós não nos afastaremos jamais. Aleluia! Glória a Deus! Apesar desta vitória ainda não ter sido vista pelo mundo, então o mundo zomba de Deus, o mundo zomba de crente, né? O mundo zomba de pessoas que servem ao Senhor, o mundo zomba de pessoas que usam roupas de frio em tempos de calor, não é assim? O mundo zomba de tudo que os crentes fazem. E eu digo sempre lá na igreja, lá, sabe, pastor? Falo na minha igreja, irmão, o mundo não sabe o que quer. Nossa igreja é na beiradinha de uma favela que tem lá em Contagem, a Vila do Ressaca. E aí as pessoas, quando a gente passa na rua e tem um jovem lá que não para de aprontar, aí o do mundo fala assim, você podia procurar uma igreja. Está aprontando demais. Aí o jovem vai para a igreja, se converte, começa a ir para a igreja todo dia, a própria família diz, está indo para a igreja demais. Mas resolve o que você quer, gente. Fala que o indivíduo precisa melhorar. Quando ele arruma um jeito de servir ao Senhor, virou fanático. Não é assim? O mundo não sabe o que faz, sabe por quê, meu irmão? Isso é uma característica dos derrotados. Os derrotados querem sempre arrumar uma desculpa para nos desanimar. Então esta é a palavra do Senhor para o nosso coração. Não desanime, porque o nosso reino é o reino de Deus, o vencedor de todas as batalhas. Aleluias! E ainda que esta vitória não seja vista pelos homens, a vitória espiritual já está declarada todas as vezes que um demônio é expulso de alguém. Diga graças a Deus. Aleluia. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Cristo concorda com a existência de dois reinos, mas apesar da existência de dois reinos, em segundo lugar, nós vimos também que Cristo declara a vitória de apenas um. Terceiro e último lugar, Cristo mostra que o neutro anda junto com o reino derrotado. Vamos ler o verso 30? Está escrito assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta,
espalha. Depois de declarar sua vitória completa sobre o reino maligno, Cristo agora diz do posicionamento dentro desse reino. Normalmente, irmãos, qualquer pessoa que você perguntar vai querer ficar do lado do reino vencedor. Isso está em nós. Ninguém gosta de derrota. Tem alguém aqui que gosta de perder? Não. Ninguém gosta. Então, quando questionados, nós sempre dizemos: não, eu sou do lado vencedor. Né? Até o bêbado diz que está com Cristo. Sabemos que o reino de Cristo é o reino da vitória. Mas como saber se somos participantes deste reino que está declarado vencedor? Jesus nos diz assim: tem que ajuntar comigo, tem que ser por mim. Caso contrário, estaremos do outro lado. Tem uma historinha boba que o povo conta lá para os nossos lados lá. A história é meio herege, viu? Mas serve para ilustrar. Conta essa história de um rapaz que estava em cima do muro. Do lado direito estava o Senhor o chamando: desce, vem para o meu reino. E do lado esquerdo estava o capiroto, olhando para ele caladinho, não falava nada. E ele olhava para um lado indeciso, se ele ia para o lado do capiroto ou para o lado do Senhor. E o Senhor dizendo: vem para o meu lado, aqui tem a salvação, aqui tem a vida. E o capiroto olhando para ele e ele caladinho. E ele ficou intrigado, porque que o capiroto não chamava ele, né? Falou: capiroto, eu não sou tão importante para você assim, não. Do lado de cá, Jesus está me chamando para a vida, e desse lado você não me chama para lugar nenhum. Por que você não está falando nada? O capiroto respondeu para ele: porque o muro é meu. Estão entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Não existe posicionamento neutro diante da sua presença. Ou nós estamos com Cristo para a vida, nascidos de novo e longe da carne, do pecado e do reino das trevas, ou nós somos das trevas, irmãos. Não tem mais ou menos crente, e nem tem mais ou menos ímpio. Por isso que ser só gente boa não resolve para a salvação, irmão. Como muitas vezes nós vamos conversar com as pessoas: pastor, não bebo, não fumo, não dou trabalho para ninguém, minhas contas tudo pago, está tudo em dia, minha vida resolvida, sou um homem de família, um homem caseiro, que normalmente são os homens que falam assim. Eu não tenho problema com ninguém, não arrumo confusão com ninguém. Por que só isso não basta, irmãos? Porque isso se chama neutralidade. E diante de Deus não existem neutros. Diante de Deus, ou nós estamos com Ele para juntar, ou não somos dele. Ou nós pertencemos ao reino da luz, ou não somos de Jesus. Não preciso falar nada agora, hein? Fiquei até preocupado, mais ou menos. Mas observe agora, eu quero só fazer uma demonstração importante sobre essa fala de Jesus, quando ele diz no verso 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Observe o uso dos termos gregos que estão na nossa Bíblia, no Novo Testamento grego, o uso do met remu, que significa comigo, e o uso do kat remu, que significa contra mim. Agora, olha só, quando ele usa a expressão quem comigo não ajunta, a expressão ajuntar é da mesma raiz da palavra sinagoga, que significa reunir, agregar e congregar. E ele diz que quem comigo não se reúne, quem comigo não ajunta, quem comigo não congrega, espalha. E eu fiquei bobo com essa palavra, espalhar no grego, que é o verbo escorpizei, que significa espalhar, dispersar, como se fossem ovelhas. É a raiz da palavra que dá origem à nossa palavra escorpião, que significa penetrar e depois espalhar. Jesus está dizendo que quem está com Ele tem prazer de se ajuntar com Ele e de ajuntar para Ele.
E quem não tem esse prazer, ele está dizendo que está só espalhando. Muitas vezes, irmãos, a nossa passividade no reino de Deus pode ser uma expressão da fraqueza e de desânimo, mas não podemos nos esquecer que pertencemos ao reino vencedor, e isso basta para nos dar ânimo, isso basta para nos renovar. Lembre-se, Jesus já é o vitorioso no mundo invisível, e nós temos que crer nisso pela fé. Ao implantar o seu reino em nós, a sua vitória já foi declarada a nós, assim como a sentença de derrota ao reino das trevas. Mas haverá um dia, irmão, que será maravilhoso, e esta vitória será visível, manifestada ao mundo. Todo olho verá o nosso Senhor vitorioso e glorioso nos altos, e todos os que com o Senhor ajuntaram na terra para o seu reino, serão ajuntados por Ele agora no céu. E em contrapartida, todos que na terra espalharam, serão espalhados por Ele também no inferno. E aí a vitória estará definitiva, completa, e Cristo reinará definitivamente sobre toda a terra. E qual é o nosso posicionamento diante deste reino vencedor, meus irmãos? Fomos chamados para ajuntar, fomos chamados para nos posicionarmos e não ficarmos neutros como se nada tivesse acontecendo. Pastor, eu gosto demais de ser crente, mas não tenho coragem de falar. Pode ser esta a sua situação. Eu gosto demais de ir na igreja, mas eu fico sem graça quando tem um parente meu que chega lá mais ou menos na hora do culto. Eu não tenho coragem de mandar ele embora porque eu tenho que ir para a igreja, e nem menos ainda coragem de convidá-lo para ir comigo. Meu querido, você já é do reino vencedor, e lembre-se de uma coisa: não se envergonhe da vitória espiritual de Cristo, para que Ele também não se envergonhe de você e de mim, na sua vitória visível. Peça ao Senhor coragem, e o dia que você der esse primeiro tapa na cara do capiroto, nunca mais você vai sentir vergonha de glorificar ao Senhor na frente dos seus parentes, dos amigos e colegas. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu torço para um time lá em Belo Horizonte, Clube Atlético Mineiro. O bicho me faz raiva, viu, irmão? Faz raiva. Mas eu não tenho vergonha. Quando me perguntam para que time eu torço, ainda eu falo com orgulho: eu torço para o Galo. Visto a camisa do Galo. Não tem vergonha, irmão, de ser aquele time ruim ainda às vezes. Só às vezes. E muitas vezes da nossa fé nós nos envergonhamos. Mas lembre-se, você está do lado do vitorioso, que jamais perdeu uma batalha. Eu quero finalizar esta palavra, irmãos, lembrando para nós estas verdades ensinadas por Jesus neste texto. Nós vimos que existem sim dois reinos, um que domina para a morte e outro que domina para a vida. São poderes, mas não são equiparados. O reino de Deus e o reino da vida é infinitamente superior e vencedor ao reino das trevas. Nós vimos também que, apesar da existência de dois reinos, apenas um é o vencedor, e a sua vitória hoje ainda é invisível, para que nós creiamos que Ele é Senhor e vencedor, mas no futuro ela será visível a todos os homens, e nós seremos participantes dela eternamente. E finalmente, irmãos, vimos que não há neutralidade para com o Senhor: ou nós estamos nele e com Ele ajuntando, reunindo e congregando, ou nós estamos espalhando. Qual é a nossa posição no reino de Deus? Feche seus olhos.